Então, a gente precisa muito, né, reagir àquilo que vai me fazer mal. A gente precisa reagir. E isso tem sido, né, a grande dificuldade das pessoas. Despertares noturnos, mesmo após adormecer, os sonhos perturbadores que a ansiedade provoca. Tem gente que pergunta, padre, por que eu tenho pesadelo? Às vezes o inconsciente da gente joga coisas que faz parte dos nossos medos. Mas às vezes a gente tem sonho meio escabroso por causa dos medos que a gente tem, das ansiedades que a gente tem. Eu, por exemplo, sempre falo, não gosto de voar. Quando eu tenho que ir para uma missão ou passeio, que eu vou ter que voar, eu fico 2, 3 dias antes ansioso com aquilo. Até o último voo que eu fiz agora, eu me policiei no máximo, né, para não ficar ansioso. E graças a Deus eu consegui passar ali, né, só na noite anterior, que deu ali uns sonhos meio escabrosos, né, de acidentes de avião, essas coisas todas que a gente tem. Não é medo de morrer, mas é o medo de sofrer o acidente, ser retaliado ali dentro, passar por toda aquela dor, aquele desespero. Eu não sei se vou conseguir ajudar as pessoas. Quando a aeromoça lá explica, né, da máscara, que você tem que ajudar, eu também falei, não sei se eu vou conseguir botar essa máscara em mim, ainda mais ajudar alguém. Então, é um monte de pensamentos que vêm, os intrusivos, os medrosos, que acabam me atrapalhando de dormir. Então, o que eu faço? Vou ficar me envolvendo com esse pensamento? Não. Eu fico pensando nos voos que eu já fiz. Quantos voos bons que eu já fiz, até mesmo voos que deu medo, voo que foi turbulência forte, voo, arremessão de voo, tudo isso, e que deu certo. Então, isso vai me tranquilizar e falar, olha, estou na mão de Deus, o que vai acontecer, será. Tem como eu evitar com a minha ansiedade, né? Então, a gente tem que criar uma política interna do seu organismo para você também dizer, pô, dá um sossego aí, basta, né? Nem tudo é assim. Então, diante disso, a gente precisa também adquirir mecanismos que possa me ajudar a melhorar, né, o meu sono. Por quê? Porque a gente se trai muito, a gente cria ciclos viciosos, né? Por causa da ansiedade, né, que a falta do sono acaba atingindo a nossa vida, a gente começa a ter sentimentos de ansiedade, a gente começa a criar ciclos difíceis de quebrar, ciclos viciosos, né? Como eu disse, costume de ficar com o celular, costume de ler, costume de ver filme, ver videozinhos, ficar ali pensando na morte da bezerra e tantas outras coisas mais. São ciclos tão fortes que nada impede. Aí a gente se declara totalmente derrotado, e aí tem gente que pode estar falando assim, esse padre fica falando, é muito fácil falar, quero ver, eu trago muito exemplo de mim mesmo, porque eu sei que a gente tem propensão a passar, e com isso a gente tem mecanismo para não passar, e é o que eu estou aqui tentando ajudar. Então, como eu posso melhorar meu sono à noite? O que eu posso fazer para melhorar meu sono à noite? Né? Aí que está as propostas que a gente precisa ter para a nossa vida, né? A ansiedade, ela tem uns efeitos na nossa produtividade. Por exemplo, dificuldade de concentração. A mente inquieta, preocupada, pode tornar desafiador focar nas tarefas. E isso leva a uma queda na qualidade do trabalho. A procrastinação, depois eu quero falar só sobre procrastinação, que a ansiedade gera sentimentos de sobrecarga e medo de fracasso e resultados em procrastinação, atraso nas tarefas. Eu não vou produzir bem porque eu não quero entregar a tarefa mal, então eu não faço. Eu vou deixando para depois, né? Então, um monte de coisa pode estar aí, né, atrapalhando, né, e trazendo redução da minha criatividade, o desempenho das minhas tarefas, pode gerar problemas nos meus relacionamentos. Então, o que preciso fazer? Eu preciso criar um ritual noturno, né? Ali 1 hora antes de dormir, eu começar a fazer o abaixamento das luzes, né?
começar a ver coisas que me levam mais para dormir. Eu, por exemplo, por ser padre e aconselho os católicos, rezo um terço. Tem gente que fala, ai, padre, eu não posso pegar um texto que dá um sono. Muita gente fala, nossa, padre, passei a fazer isso e eu tenho conseguido dormir melhor. Tem gente que fala que não dá o sono. Por quê? Porque você está na ansiedade. Mas quando você começa a se envolver com aquela meditação, com a repetição das Ave Marias, você está fazendo para o seu corpo, você está mostrando para o seu corpo um mecanismo de que ele precisa entrar no estado relacionável para dormir. Então, evitar estimulantes. Eu não tenho o menor problema de tomar um copo de café e deitar e dormir. Mas tem gente que, a partir de meio-dia, se tomar café, acelera de uma tal forma que não dorme mais. E tem gente que acha que não faz mal. E eu falo, tenta parar de fazer isso para ver. Então, em vez de tomar o copo de café, de tomar o café, toma uma coisa que mais relaxa, um suco de maracujá, por exemplo, fruta menos ácidas, né? Que você pode comer, uma maçã, por exemplo, um mamão. E isso vai criando um copo de leite, né? Não vai botar Nescau, porque Nescau também tem cafeína, né? Então, o chocolate, ele também é estimulante. Mas isso tudo vai te ajudar. Um chazinho de camomila, erva cidreira, né? Na minha cidade tem um mato que a gente chama de capim-limão. Aqui chama de capim-cidreira, capim-santo, um monte de coisa, mas é capim-limão. Esse é um dos melhores para relaxar e dormir. Então, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Escrever alguma coisa antes de dormir, né? Antigamente a gente escrevia carta, né? A punho. Era tão bom, né? Hoje nós temos aí os danados dos streams, das redes sociais, que a gente digitaliza muita coisa. Então escreve ali uns pensamentos, umas coisas bobas. Muita gente vai criando hábitos bons, né? E eu gosto da técnica respiratória. Quando eu sinto que tá brabo, que nada tá dando certo, eu vou para as técnicas respiratórias. Tem uma que ela é batata para poder dormir, que o modo de respirar, que parece o contar carneirinho, que ajuda a relaxar para dormir. Então, diante disso, essas rotinas, então você precisa criar hábito. Às vezes a gente se ocupa com tanta coisa no dia a dia que a gente vai jogando para a noite o que não conseguiu fazer durante o dia. Né? Professores fazem isso, médicos fazem isso, secretários fazem isso, os que trabalham e desenvolvem trabalhos com as mídias sociais são os que mais fazem isso. Eu, por exemplo, todo o meu período de seminário, 9 horas da noite eu já estava na cama para dormir, até em véspera de prova. Mas depois que eu me tornei padre e que ainda insisti em estudar, tanto que fiz pós-graduações, fiz outros cursos online, cursos presenciais, eu tive que desenvolver uma metodologia de estudar antes de dormir. Por quê? Menos perturbador. A hora fica mais tranquila, aquele silêncio me compenetra mais. As atividades do dia a dia que atrapalham, porque às vezes eu pego uma tarde para ler um livro, é um que chama, é outro que vem, é pretendimento, é um monte de coisa. Mas isso, se eu não cuidasse, eu atrapalharia todo